Fala, gente, iremos ver mais uma questão do Enem, questão 161 do Enem 2024, caderno amarelo, beleza? Olha o que a questão nos trouxe aí. Uma empresa tem 400 funcionários, distribuídos em 3 setores: administrativo, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição quantitativa desses funcionários, por setor e por faixa etária. E aí a questão dá o gráfico para a gente, é isso onde a gente tem a quantidade de funcionários, dividida aí por cada setor, e a gente consegue ver também aqui, ele divide, né, isso, a quantidade de pessoas desse setor por faixa etária. Então, cada corzinha representa a faixa etária. Perceba, o azul a partir de 45, o amarelo entre 25 e 45 e o verde e o vermelho, até 25 anos. E olha o que a questão continua falando pra gente. Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária. Então, olha só. A gente tem aqui 3 setores e as respectivas quantidades, né, de funcionários por cada setor. Sendo que a questão divide para a gente, né, isso, em cada cor, as faixas etárias que pertencem a esse setor. Então, olha só, vamos então começar calculando, né, isso por faixa etária, a quantidade de pessoa que se encaixa em tal faixa etária por setor. Olha só, no setor produção, o primeiro setor aqui, a gente tem 200 pessoas executando trabalho. E aí o que acontece? A gente tem aqui que até 25 anos representa 40% desses 200. É isso que representa aqui a porcentagem. É 40% dos 200 tem até 25 anos. A gente faz essa porcentagem então, fazer aqui do lado. Você pode fazer de cabeça, não é uma porcentagem difícil, mas fazer aqui para que você entenda. 40% de 200. Posso cortar esses 2 zeros aqui de baixo com os 2 zeros de cima. E aí 40 vezes 2 é 80. Então a gente sabe que existem aqui 80 funcionários trabalhando no setor produção até 25 anos, beleza? Continuando no cálculo de porcentagem, a gente tem aqui, ó, 35% de 200. Perceba, a gente tem que a partir de 45 anos é representado por uma porcentagem de 25%. 25% é mais fácil do que 35% calcular. 25% a gente tem que lembrar que é um quarto, perceba, 25%. Eu posso dividir por 25 em cima e embaixo. Então isso aqui vai nos dar o resultado de 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é 4. Então, por isso que eu falo que é o mesmo que dividir por 4 ou multiplicar por 1/4. É a mesma coisa. Beleza? Então, aí a gente tem que 200 dividido por 4 é o mesmo que 50. E aí fica mais fácil, por quê? Porque 50 mais 80 é 130. Somando esses dois números, dá 130. E a gente quer saber o que falta para chegar a 200. Então, falta 70. Beleza? Então, partindo para o outro setor, logística, a gente tem aí dividido também pela mesma faixa etária. Então vamos lá. 25% de 120, lembra que é um quarto. Um quarto de 120 é 30. Vou colocar aqui do lado. 40% de 120 é mais fácil que 35%. Né? Então vamos fazer aqui então 40% de 120. Eu corto 0 com 0 aqui e um 0 aqui com 0 aqui. 4 vezes 12 é 48. Então 48 representa a porcentagem ali, é isso, entre 25 e 45 anos. Então 48%. E aí, ó, a gente chega a 78, falta conta agora para chegar no 120. Então, para chegar no 120, a gente então vai ter que fazer essa subtração. 120 menos 78, que por sua vez a gente sabe que é 42, beleza? E aí, ó, olha agora para o setor administrativo. Ele fala que 20%, aqui é até 25 anos. Então, 20% de 80 é o mesmo que dividir por 5. Perceba, 20%, mais uma vez, vou explicar para você porque eu estou dividindo por 5. Se eu dividir por 20 em cima e embaixo, vai ficar 20 dividido por 21. 100 dividido por 20 é 5. Então, a gente chega aí nesse resultado, beleza? 80 dividido por 5 é o mesmo que 16. E agora, ó, 30%, mas também tem 50%, que representa a partir de 45 anos. Percebe, 50% é mais fácil do que eu calcular 30%. Então, 50% de 80 é a metade. 50% de qualquer coisa é a metade. Então, metade de 80 é 40. E aí, 40 mais 16 é 56. 56 para chegar no 80, faltou 24. Perceba, se você tiver esse manejo, esse jeito de fazer as porcentagens mais fáceis primeiro, fica mais fácil, porque você não precisa calcular 35%, 30%, esses números mais quebrados, beleza? Também não seria difícil calcular, mas a gente está vendo uma questão de facilidade, tá bom?
Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Calcular, é isso, o quantitativo, porque se a gente olhar para as alternativas, a gente percebe que ele pede dividido por faixa etária. Então, olha só, vou colocar aqui, ó, azul, amarelo e vermelho. Então aí estão representados, não é isso? As três faixas etárias, beleza? Então vamos lá. Se a gente quer saber o total, não é isso? Aqui de funcionários que têm a faixa etária a partir de 45 anos, a gente vai somar 50 mais 42 mais 30. Perceba, somando 50 mais 42 mais 30, 50 mais 42 mais 30. A gente chega no total de 50 mais 30 é 80, 80 mais 42 é 122. Então aqui, ó, somando agora os entre 25 e 45 anos, a gente tem 70 mais 48 mais 24. Então somando isso aqui, ó, 24 mais 48 dá 72. 72 mais 70 dá 142, não é isso? Porque 70 mais 70 é 140, é o dobro de 70, mais os dois, 142. Não é isso? Então, 142 a gente chega nesse resultado. Então, vermelho agora, né, isso que representa até 25 anos, a gente tem 80 mais 30 mais 16. 80 mais 30 a gente sabe que é 110. 110 mais 16 é 126, beleza? Então, chegamos ao resultado então, que a gente precisa para olhar agora para as alternativas. Olha só, letra A. Entre 25 e 45 anos, né, isso ele pergunta a maior probabilidade, ou seja, entre 25 e 45 anos, pois é a faixa etária com maior quantidade de funcionários. Percebeu? Isso está certo. A gente está em busca do maior espaço amostral, da maior quantidade. Se ele pergunta a maior probabilidade, né, isso, de um funcionário ser sorteado, ele quer saber o maior espaço amostral, a maior quantidade de pessoas que tem em determinado grupo. Perceba, se eu dividir esses funcionários da empresa, que foi o que ele fez, se eu dividir em grupos, a maior probabilidade de alguém de um grupo ser sorteado é aquele grupo que tiver mais pessoas. Né? Isso a gente sabe que, como ele falou, todos têm igual probabilidade. Então, quanto maior o espaço amostral, quanto maior a quantidade de pessoas em determinada faixa etária, maior a probabilidade de alguém dessa faixa etária ganhar essa viagem, ser sorteado. Então, por isso que a gente somou, por isso que a gente viu aí, né, a porcentagem, a quantidade por faixa etária. A gente dividiu primeiro através da porcentagem de cada setor e depois a gente somou, é isso, desses três setores pelas faixas etárias. Então, a gente sabe que a alternativa A está correta. Por quê? Porque entre 25 e 45 anos, que é representado pela cor amarela, tem uma faixa etária com maior quantidade de funcionários, que é o que representa aí 142. Além disso, vou até deixar aqui, mas vamos olhar para as outras alternativas. Olha o que a letra B nos fala. Entre 25 e 45 anos, pois é a única faixa etária cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor. Perceba, entre 25 e 45 anos está certo, mas a explicação está errada. Quando ele fala assim, ó, pois é a única faixa etária cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor. Ou seja, a porcentagem mínima, ele está falando em relação à porcentagem. A porcentagem mínima aqui do setor administrativo seria 20. 30 é maior, beleza. Logística, 40 seria maior que 25, beleza. E na produção, perceba que não é. 35 é menor. Aliás, aqui na produção, a mínima é 25, né? Então, realmente seria maior. Mas está errado. Por quê? Porque isso não representa o quantitativo final. Não é isso? Em relação a, se ele falasse, pois é a única faixa etária cuja porcentagem são maior do que as outras, aí estaria correto. A gente poderia marcar a letra B, aí teria duas corretas, mas aí não seria o caso. Olhando para a letra C, olha só o que acontece. Até 25 anos, pois é a única faixa etária cujos percentuais associados aos setores aumentam com o aumento da quantidade de funcionários por setor. Até 25 anos, ou seja, ele fala da faixa etária em vermelho, pois os percentuais aumentam com a quantidade de funcionários por setor. Ou seja, ele fala que a porcentagem vai aumentar, né, com base no aumento da quantidade de funcionários por setor. Isso não faz sentido, né? Porque assim, poderia aqui ter uma porcentagem mínima e subir minimamente. Isso não faz com que, em relação à porcentagem total, a faixa etária até 25 anos tenha um grande valor. Então, também não faz sentido a letra C. Alternativa D, até 25 anos, pois é a faixa etária
que apresenta a maior quantidade de funcionários no setor de produção. Então a gente sabe que está errado já a partir daí. Não é a faixa etária que apresenta a maior quantidade de funcionários no setor de produção. Não é isso? Aliás, é sim, né? Mas quando a gente olha para o setor de produção, realmente é 80. Né? Tá certo. Sendo que... E os outros setores, né? Eu posso ter uma quantidade maior dos outros setores, que foi o que aconteceu aí. Sobrepõe, de certo modo, a quantidade aqui, ó, pode ver, tanto no setor logístico como no setor produção, a quantidade entre 25 e 45 anos é maior do que a quantidade até 25 anos. Perceba, a gente está fazendo bem explicado, né? Então, por isso que eu estou tendo esse cuidado de detalhar bastante. Então, não seria certo por isso, porque a gente tem que olhar o total, ele pede o total de funcionários, não o setor de produção. E perceba que é até bem próximo, né, a quantidade aqui no setor de produção, dessas duas faixas etárias. Letra E. A partir de 45 anos, pois a soma das porcentagens associadas a essas faixas etárias é 110%, que é maior do que as respectivas somas associadas às outras faixas etárias, que são 105% e 85%. Ele está falando para a gente somar a porcentagem, beleza. Isso não faz sentido nenhum, somar a porcentagem, porque isso aqui é 100%, isso aqui é 100%, isso aqui é 100%. Quando eu somo a porcentagem, beleza. Essa porcentagem que eu somar, esse 110%, eu vou tirar de quê? Então, assim, não faz sentido, beleza? Não faz sentido essa letra E também. Mas eu espero que você tenha entendido a questão. Não é uma questão difícil, mas também é uma questão que você tem que se ligar, né? A alternativa A é a resposta. Talvez muitos pensaram que não fosse, porque já era a primeira, é a alternativa mais curta também. Mas a resposta correta é a alternativa A. Eu espero que você tenha entendido o vídeo, entendido a questão. Se você gostou, então deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.